O sol ardia sobre as colinas de Israel, mas a terra estava seca, rachada, faminta. Não era apenas falta de chuva, era a consequência de um povo que havia trocado o Deus vivo por ídolos de madeira e pedra. Altares a Baal e a Será se erguiam nas praças, e o nome do Senhor era cada vez mais esquecido. No trono, Acabe, um rei fraco, se deixava levar pela influência implacável de Jezabel, uma rainha estrangeira que odiava os profetas de Deus. Foi nesse cenário que surgiu um homem de olhar penetrante e voz firme. Elias, o tisbita. Não sabemos muito sobre sua origem, apenas que vinha de uma pequena vila nas montanhas de Gileade. Mas o que carregava era maior do que qualquer título. Ele trazia a palavra do Deus Todo-Poderoso. E não era uma palavra fácil de ouvir. Um dia, guiado pelo Espírito, Elias entrou no palácio do rei sem pedir permissão, marchando diante do trono com passos firmes. Olhou nos olhos de Acabe e declarou: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nestes anos, a não ser pela minha palavra." O silêncio que seguiu foi pesado. Jezabel franziu o senho. Acabe ficou sem reação. E antes que pudessem responder, Elias já havia virado as costas e desaparecido pelos corredores. Ele sabia. A profecia traria a ira da realeza. Deus o conduziu ao ribeiro de Querite, onde ficaria escondido. As águas cristalinas matavam sua sede, e todos os dias corvos traziam pão e carne para sustentá-lo. Um banquete milagroso no meio do exílio. Mas com o tempo, até o ribeiro secou. Deus então o enviou a Sarepta, uma cidade estrangeira, para encontrar uma viúva. Quando Elias chegou, encontrou a mulher recolhendo lenha. Pediu-lhe água e um pedaço de pão, mas ela respondeu com tristeza: "Pela vida do Senhor não tenho pão, só um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija. Estou recolhendo lenha para preparar a última refeição para mim e meu filho. Depois morreremos." Elias não hesitou. Falou com autoridade: "Não tenha medo. Faça primeiro um pequeno bolo para mim e depois prepare para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra." A mulher obedeceu. E como Deus havia prometido, a farinha e o azeite nunca se esgotaram durante toda a seca, mas a fé dela seria testada de novo. O filho da viúva caiu doente e morreu. Desesperada, ela acusou Elias de trazer desgraça à sua casa. Elias, com o coração pesado, levou o menino ao quarto, estendeu-se sobre ele e clamou com toda a força de sua alma: "Senhor, meu Deus, devolve a vida a esta criança." E Deus ouviu. A vida voltou ao menino e a mulher declarou: "Agora sei que você é homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é a verdade." 3 anos depois, Deus falou com Elias novamente: "Vá, apresente-se a Acabe e enviarei chuva sobre a terra." O profeta desceu das colinas, mas antes da chuva viria o fogo, e um confronto que marcaria para sempre a história de Israel. O reencontro entre Elias e Acabe não foi amigável. Assim que o rei o viu, gritou: "É você, perturbador de Israel?" Elias, firme como sempre, respondeu: "Eu não tenho perturbado Israel, mas você e a casa de seu pai, porque abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. Agora convoque todo o povo de Israel e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Reúnam-se comigo no Monte Carmelo." O chamado se espalhou, e no dia marcado, uma multidão se reuniu sobre o monte. De um lado, o povo, indeciso entre 2 caminhos. Do outro, um exército de profetas pagãos, vestidos com trajes coloridos, carregando símbolos de seus deuses. E diante deles, solitário, estava Elias, um único homem contra centenas. Mas o profeta sabia que não estava sozinho. Ele se adiantou e clamou: "Até quando vocês vão oscilar entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, sigam-no." O povo ficou em silêncio.
Então Elias propôs um desafio: preparemos 2 altares. Coloquem lenha, mas não acendam fogo. Os profetas de Baal invocarão seu Deus, e eu invocarei o Senhor. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. O acordo foi aceito. Os profetas de Baal começaram cedo, clamando, dançando e se contorcendo diante do altar. Horas se passaram e nada aconteceu. Elias observava, e ao meio-dia não conteve a ironia. Gritem mais alto. Ele é Deus, não é? Talvez esteja meditando, ocupado ou viajando. Quem sabe está dormindo e precisa ser despertado. Os profetas desesperados começaram a cortar-se com facas e lanças até que o sangue escorresse, mas o céu continuava mudo. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias chamou o povo. Aproximem-se de mim. Ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Colocou a lenha, cortou o novilho, e para que não houvesse dúvidas, pediu que enchessem 4 jarras de água e derramassem sobre o sacrifício. Fizeram isso 3 vezes até que tudo estivesse encharcado e a água escorresse para a vala ao redor. Então Elias ergueu a voz: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por Tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que converte o coração deles de volta para Ti. E então aconteceu. Do céu caiu fogo. Mas não foi um fogo comum. Ele devorou o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água da vala. O povo caiu de rosto em terra, clamando: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias ordenou que os falsos profetas fossem levados ao ribeiro de Quizon, onde foram executados. Pouco depois, o profeta se prostrou em oração no alto do monte pedindo chuva. Enviou seu servo para olhar o horizonte 7 vezes. Na 7ª, o servo disse: Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Elias se levantou. Vai dizer a Acabe que se prepare, porque a chuva vem. O céu escureceu, o vento soprou, e uma tempestade rompeu o longo silêncio de 3 anos e meio. Elias, tomado pelo Espírito, correu diante da carruagem do rei até Jezreel. Mas a alegria duraria pouco. Jezabel não se quebrantou. Ela jurou matar Elias. E o profeta, que havia enfrentado um rei e centenas de inimigos, fugiu com medo. No deserto, debaixo de um zimbro, pediu para morrer. Basta, Senhor. Já tive o bastante. Mas Deus não havia terminado com ele. Um anjo o tocou, deu-lhe pão e água, e o enviou numa jornada de 40 dias até o Monte Horebe, onde ouviria a voz de Deus de uma forma inesperada. No Monte Horebe, Elias se abrigou numa caverna, o coração ainda pesado, a mente confusa. Ele havia visto fogo cair do céu, mas mesmo assim sentia-se sozinho, desgastado, como se todo o esforço tivesse sido em vão. Então, a voz de Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? O profeta abriu seu coração. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Mas os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou, e agora procuram tirar minha vida. Deus o chamou para sair da caverna e ficar em pé diante dele. Primeiro veio um vento forte, tão impetuoso que despedaçava as montanhas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto sacudiu o chão. Mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, veio o fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. Por fim, um sussurro suave, e foi ali, naquele silêncio delicado, que Elias cobriu o rosto com seu manto. Deus não precisava de manifestações violentas para mostrar sua presença. Ele também falava na quietude, na suavidade que penetra mais fundo do que qualquer trovão. No diálogo que se seguiu, Deus renovou a missão de Elias. Ele não estava sozinho. Havia 7.000 em Israel que não haviam dobrado os joelhos a Baal. Elias deveria voltar.
ungir novos líderes e preparar um sucessor, Eliseu. Assim começou a última etapa de sua jornada. Elias encontrou Eliseu arando o campo e o chamou com um simples gesto. Lançou sobre ele seu manto. Eliseu deixou tudo para seguir o profeta, e os dois passaram anos juntos, realizando milagres, confrontando reis e servindo como voz de Deus para um povo inconstante. Mas o dia da partida de Elias chegou. O profeta e seu discípulo caminharam juntos até o Jordão. Elias tocou as águas com seu manto, e o rio se abriu, permitindo que atravessassem a seco. Eliseu, percebendo que o momento era único, pediu: "Que eu receba a porção dobrada do teu espírito." Elias respondeu: "Você pediu algo difícil, mas se me vir quando eu for levado, isso lhe será concedido." Enquanto caminhavam e conversavam, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo surgiu separando-os. Elias foi levado ao céu num redemoinho. Eliseu, com os olhos marejados, gritou: Meu pai! Carros e cavaleiros de Israel." O manto de Elias caiu ao chão. Eliseu o pegou, voltou ao Jordão, tocou as águas e clamou: "Onde está o Senhor, Deus de Elias?" As águas se abriram novamente. A missão continuava. Elias não provou a morte. Foi levado vivo, como se Deus tivesse dito: "Já basta. Venha para casa." E sua história atravessou os séculos, sendo lembrada até no Novo Testamento, quando apareceu ao lado de Moisés, conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. O legado de Elias não é apenas o fogo que caiu no Carmelo, mas a fidelidade em dias de apostasia, a coragem para confrontar reis e a disposição de ouvir a voz suave no meio do caos. Sua vida nos lembra que o poder de Deus não está apenas no espetáculo, mas na intimidade. E que mesmo quando nos sentimos sozinhos, o Senhor sempre preserva um remanescente e continua sua obra.